estamos de volta. Seja bem-vindo se você chegou agora. Estamos na metade do programa falando sobre um tema importantíssimo, reforma tributária. Participe conosco, como o Geraldo, o Juan, daqui a pouquinho vou ler a participação deles, pelo WhatsApp da TV Horizonte, no 31 99642 8473. Mas antes, eu gostaria de te convidar a participar de uma promoção bacana da TV Horizonte. Quem mandar a melhor frase sobre perdão vai ganhar um par de ingressos para o filme O Maior Presente, uma história sobre perdão que já foi exibida em mais de 21 países. O resultado estará disponível nas redes sociais da TV Horizonte. Então mande para cá o mesmo e-mail, o mesmo telefone da TV Horizonte, o 99642-8473. Participe sobre reforma tributária, mas também mande a sua frase sobre perdão para participar e levar você e quem você curte para assistir esse filmaço. Senhores, eu terminei o segundo bloco falando sobre a minha amada cidade de Contagem. Eu nasci em Belo Horizonte, mas já fui dormir o primeiro dia em Contagem, nasci, vivi, cresci em Contagem, trabalhei em Contagem. Ficamos isentos durante mais de 20 anos, 23 anos, se não me engano, do IPTU, o Imposto Residencial. Mas o imposto industrial, comercial, de Contagem era bastante alto. E agora, na administração Alex de Freitas, para falar a verdade, a votação foi feita na administração ainda de Carlin Moura, e aí Alex de Freitas, nessa atual gestão, sancionou e aí o IPTU é cobrado. A cidade inteira de Contagem, uma enorme revolta por causa disso. Mas algumas pessoas ainda defendem que o IPTU era um imposto justo, precisava de acontecer. Eu, por exemplo, conheço pessoas que são revoltadíssimas com o imposto e outras que acham que é uma contribuição justa. Senhores, pegar Contagem como esse microcosmo, vários são os políticos contra o imposto e contra o atual prefeito, já fazendo campanha para o ano que vem. Esse prefeito ou essa prefeita que ganhar, esse sujeito vai abrir mão dessa receita tão importante? Eu acho que não consegue. Ele não vai conseguir em face, tendo em vista o déficit que todos os municípios vivem, as dificuldades financeiras que todos os municípios vivem. Prefeito, candidato a prefeito em Contagem, que disser que vai isentar a população novamente o imposto, isso é estelionato eleitoral? Não sei, ele vai ter que conseguir comprovar os requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Uma vez que ele propõe uma redução, uma isenção, alguma coisa nesse sentido, para o cumprimento dessa norma, ele tem que mostrar que ou ele vai reduzir receita, ou então despesa, ou então ele vai ter outra fonte de receita para suprir aquele valor. Tirar com uma mão e colocar com a outra. Então, aí vai ser mais uma questão ali de buscar. Efetivamente, economicamente, esse dinheiro ele já está incorporado no orçamento da prefeitura. Então, ele já está sendo utilizado, ele já está, como se diz, já está agregado. Então, como que a prefeitura vai conseguir subtrair esses recursos já numa situação já de problema fiscal, de falta de arrecadação? Ela não consegue, é economicamente inviável. Legalmente impossível, só que tem que cumprir a legislação. Mas agora, legalmente... Eu vejo essa promessa mais ou menos como eu vi na campanha presidencial do ano passado, aqueles que falaram que iam colocar isenção do imposto de renda para R$5 mil. Impossível. Mas é um absurdo pensar que um trabalhador que ganha 2 salários tem... É um absurdo. A tabela de imposto de renda é defasada em mais de 80%. Isso é um absurdo. Agora, deixa eu só continuar por essa ideia, porque falávamos de renda e falávamos de patrimônio, alguns defensores do atual prefeito vão dizer que o sujeito que só tem um imóvel, aposentados, que tem uma faixa de renda tal, imóveis que são de valor específico, valores baixos, não pagam IPTU, são isentos de IPTU, e pelo contrário, indivíduos que são donos de mansões estão pagando aí mais de R$20 mil de IPTU por ano. Como que é possível fazer esse movimento onde, no Brasil, o indivíduo que tem um patrimônio alto, ele paga mais imposto? Por exemplo, taxar as grandes fortunas. Vocês acham que isso é uma coisa viável? Funciona? É possível? Por exemplo, as candidaturas de esquerda
Guilherme Boulos, por exemplo, defendeu isso no próprio debate, que tem que taxar a grande fortuna. Não, Alexandre. Funciona não. A França é o maior exemplo. Sim. As grandes Gerard fortunas Depardieu saíram. virou cidadão russo por quê? Sim. Porque falaram que iam tributar, e resolveram tributar as grandes fortunas. Então ele migrou para a Rússia. Os pilotos de Fórmula 1, todos eles moram em Mônaco, né, que paga esse imposto de renda lá. Sim. Mínimo, mas... Os tributos, eles, igual já foi falado, eles estão focados no consumo. Na renda e nas grandes patrimônios, isso não está sendo feito. O que a gente tem no Brasil é o que a gente chama de imposto regressivo. A base paga mais do que o pico. Então, dentro desse processo, o que tem que ser feito dentro dessa reforma, ou pelo menos tem que começar a tentar fazer, é que dentro eu acho que foi você que falou que dentro da Constituição já tem que quem tem muito dinheiro tem que pagar mais, quem tem maior capacidade, né, tem que fazer. Então, o que tem que ser feito é voltar a pagar esses valores, voltar a ter novos valores a serem pagos dentro Deixa eu girar um pouquinho as participações. Estou chamando as participações para a gente poder... O Geraldo Luiz, lá do bairro Santa Mônica, vizinho da minha sogra, não dizendo minha sogra mora lá no bairro Santa Mônica, Geraldo, o governo é muito esperto. O que ele quer com a reforma tributária é retirar a carga tributária dos empresários com desculpa de dar emprego. O que a gente falava, né, Marcelo, antes, agora, o Geraldo está ligado nisso. Ao transferi-la... Eu não falei isso, não. Não, a gente colocou que conversávamos a respeito de desonerar a folha de pagamento e colocar o imposto da CPMF. Com a desculpa de dar emprego e transferi-la ao consumidor final. Sobretudo, ao que não tem condições de arcar com esses recursos. Ou seja, para ele, o governo é muito esperto. A reforma tributária é uma forma de tirar a carga dos empresários para fazer emprego, mas na verdade não acontece nada disso. Vocês concordam com essa opinião do Geraldo? Na verdade, quando você até pega a opinião do Sintra e do Guedes, por mais que não entenda que tem ali alguma correlação, porque a gente tem vários exemplos, né, de que esse tipo de tributação cumulativa não dá certo, né, o que eles querem é tentar tirar o foco de uma tributação específica, que é da folha de pagamento, que no entendimento deles, uma vez que retirasse isso, automaticamente conseguiria ter mais emprego. É possível chegar nessa conclusão? Eu acho complexo. Não sei se os demais conseguem chegar. Não, em função da cascata. Né? Não é nem tanto isso. A questão que eu vejo é um pouco de distorção na visão que o cidadão comum tem com relação à tributação. Quando a gente fala na tributação sobre o consumo, essa tributação não é sobre o empresário, é sobre o consumidor final. Não. É feito, você bem colocou, Jário. O saco de feijão, que custa R$10 e tem R$3,50 de imposto ali no preço, quem está pagando é o consumidor final. O empresário simplesmente vai pegar isso e repassar para o governo. Né? Então, a gente precisa também um trabalho de conscientização da população, e aí nos projetos a gente vê a questão da transparência, fica mais claro, né? O chamado cálculo por fora. Então, eu vou chegar no supermercado e falar quanto que é o arroz? 10. Ok. Na hora que eu chegar no caixa, eu vou pagar 10 mais 30% de imposto. Como acontece nos Estados Unidos. Então, vai ser 13, igual nos Estados Unidos. Então, aí a população começa a ver mais que ela paga o imposto. Né? E hoje não é assim, hoje é por dentro. Então, você tem tributo em cima do próprio tributo. Sim, você não consegue nem 18% efetiva 22%. Nos valores efetivos que são recolhidos. Sim. Geraldo, o Roberto, aqui de Belo Horizonte, boa noite. Os políticos se beneficiam com a carga tributária atual. Com a reforma, como fica a corrupção? Ou seja, essa carga tributária, ela é também para esconder a corrupção? Uma vez eu vendo uma pesquisa, eu consegui observar o seguinte, que o cara cobra uma taxa mais alta porque ele sabe que vai ter corrupção, alguém não vai pagar. Por exemplo, no supermercado existe uma perda de material. Alguém dentro do supermercado come alguma coisa e deixa por lá e não paga. Rouba. Isso está incluído no preço que você paga do produto. Isso é o custo. Mas que não tem nada a ver com a tributação. Não. Pois é, mas no caso da tributação,
ainda colocam que o valor tributado ele poderia ser melhor se não pudesse, ou se não tivesse corrupção. Mas, assim, como mensurar essa relação? Agora, eu acho Juan, meio poderia complexo. ser menor se não tivesse... Juan, daqui a pouquinho leia a sua pergunta, tá bacana. Economia informal. Oi? O Gessé, Economia informal. Gessé Souza, cientista político, professor, ele vai dizer que usa-se do discurso do combate à corrupção no Brasil como um engodo para falar muito dos nossos problemas. E ele vai dizer 2 problemas de forma categórica, no livro que ele fala da Lava Jato especificamente, de que a sonegação de imposto no Brasil ela é muito mais complicada do que a corrupção e de que todas essas reformas que a gente está vendo o governo fazer não é para desonerar ou para melhorar a desigualdade, que talvez é o maior problema que a gente tem, muito maior do que a corrupção, mas é para manter a máquina do jeito que está, com os rentistas conseguindo ganhar dinheiro, de rolar dívida, de fazer com que o governo, de fato, forneça sangue para esses vampiros que estão na jugular. Sonegar imposto, e aí eu estou colocando, Roberto, a sua pergunta agora aqui, corrupção e essa história toda, sonegar imposto é muito mais complicado que a corrupção? Eu vejo uma confusão, né? Conheço os trabalhos do professor citado, né, bem enviesados para um lado da esquerda, né, mas não vejo como correlacionar a corrupção com a tributação. É uma pergunta complexa aí que, em direito tributário, não vejo como fazer esse link. Né? Quando a gente fala em carga tributária, né, muita gente fala, mas se tivesse menos sonegação de tributo, a carga poderia ser menor. Aí eu até recordo uma fala da nossa professora Isabel, ela fala assim, nossa, mas o Estado realmente está arrecadando pouco. Hoje, arrecadando da forma com que está, já arrecada 33%, 35% do PIB. Quanto mais ele queria arrecadar? 50%? 60%? Né? Então, nós temos situações, para mim, diversas, que tentam colocar aí no mesmo contexto que, a princípio, não vejo nenhum tipo de correlação. Existe aquele empresário... Outro dia, uma telespectadora ficou brava comigo de eu dizer a palavra bolsonarista. Olha que coisa. Existe um empresário bolsonarista que sonega imposto, Geraldo? Eu não sei se ele é bolsonarista, mas ele sonega o imposto. Obrigado. Dizem as más línguas que se não sonegar, não sobrevive no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo com essa frase. O empresário que sonega, até daqui a pouco.